Abrir as nossas Bíblias no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 51. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, verso de número 51. Todo mundo achou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 51. Amém? Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, 17, 51, diz assim a palavra de Deus. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Convido a todos a lermos juntos a última frase. Vamos todos? Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Acho que a NVI tem o seu guerreiro, né? O seu campeão, o seu guerreiro, o seu herói. 1 Samuel, no capítulo de número 17, é um daqueles capítulos da Bíblia que, lido uma única vez, vai ser guardado no coração para o resto da vida. Quem não conhece a história do exército do povo de Israel, do povo hebreu liderado pelo rei Saul, em um monte, um vale na frente, e no monte defronte o exército dos filisteus. No exército dos filisteus, diz a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 17, nós lemos apenas o verso de número 51, quando um guerreiro, um homem chamado Golias, de quase 3 metros de altura, era tido como um guerreiro indestrutível, e ele está zombando durante 40 dias. O povo de Israel, o exército de Israel está sendo desafiado, está sendo humilhado, está sendo zombado, para que os dois exércitos não entrassem em guerra, em batalha, e houvesse muitas baixas, muitas mortes, muitas viúvas, muitos órfãos. Era comum que os exércitos se defrontassem e desafiassem. Peguemos o melhor guerreiro de um, o melhor guerreiro do outro, e quem vencer, qual dos dois guerreiros vencerem, assim se dá por vencido o exército que o guerreiro não vencer. E a Bíblia diz que havia no exército dos filisteus um homem parecendo um gigante, um homem com um braço muito alto, com uma perna muito alta, com um capacete pesado, com uma lança de bronze. Só a ponta da lança de ferro pesava quase 7 quilos.
A couraça que ele vestia, aproximadamente 60 quilos. E este guerreiro, então, aproxima-se do povo de Israel, do povo de Deus, e começa a desafiar: está faltando homem aí desse lado? Quem vem lutar comigo? Quem vem aqui batalhar comigo? Quem tem coragem de vir aqui desse lado? E a Bíblia diz que durante 40 dias consecutivos, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, o filisteu Golias desafiou o exército do povo de Israel. E ninguém queria lutar com ele. O rei, então, dá um incentivo para algum guerreiro e diz: olha, quem derrotar o gigante vai receber a mão da minha filha em casamento, vai ter um título de nobre, e toda a sua família, toda a sua casa vai ser isento para sempre de impostos. Todos os impostos que existem aqui no reino, essa família vai estar isenta para sempre daquele que lutar e daquele que derrotar o gigante. E ninguém se dispunha, ninguém aparecia para lutar. Até que chega um jovem, um menino de aproximadamente 17 anos de idade, chamado Davi, pastor das ovelhas, filho de Jessé, que tinha 3 irmãos ali no fronte de batalha, e o pai manda levar comida para os irmãos, trazer notícia do fronte de guerra, do que estava acontecendo. E aquele jovem, ele olha para aquele filisteu, ele ouve o desafio, e ele diz: isso não pode. Quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A circuncisão era a marca no homem com 8 dias de nascido, que o povo, que todo hebreu, que todo judeu recebia e recebe até os dias de hoje, como sendo alguém que pertence a Deus, alguém que tem um pacto, uma aliança com Deus. Davi diz: quem é este incircunciso? Ele não foi circuncidado, eu sou circuncidado, eu sou de Deus, ele está perdido, eu tenho negócio com Deus, ele não tem. E curiosamente, só aquele jovem, aos 17 anos de idade, provavelmente, pega então a vez da batalha, pede autorização ao rei. Ninguém acreditava nele, os irmãos mandaram ele embora, os soldados não acreditavam nele, mas ele conseguiu convencer o rei Saul, e ele vai então para o fronte de batalha. Antes ele chega na margem do rio, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje, na sua bolsa, pega uma tiradeira, e ele vai ao encontro do gigante que desafiava por 40 dias o povo de Israel. E todo mundo conhece a história. Talvez as pessoas olhavam para Davi, para o gigante Golias, e diziam assim: ele é muito grande, olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho da couraça dele, olha o tamanho do capacete dele, olha o tamanho da espada dele. E os homens fugiam de Golias. Davi provavelmente olha para Golias e diz: ele é muito grande, não tem como eu errar, ele é grande demais, não tem como eu errar, numa distância dessa, um homem desse tamanho. E quando os dois se encaram, se preparam para a batalha, Davi puxa do seu alforje a sua tiradeira, engata uma pedra, gira e acerta na fronte, na testa daquele gigante, e aquele gigante cai. E no versículo de número 51, no texto que nós acabamos de ler, diz: por isso Davi correu, lançou-se sobre o filisteu. Davi não estava com espada, pega a espada do próprio Golias, tira da bainha, mata, corta a cabeça dele. E aí vem a última frase do versículo de número 51. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, o que foi que eles fizeram? Eles fugiram, eles correram. E está marcado, escrito na história para sempre, a vitória do pequeno Davi contra o gigante. E nem sempre o gigante vai vencer
aquele que é menor. Nem sempre o aparentemente mais fraco sairá vencedor diante aquele que é mais fraco sairá derrotado diante daquele que parece ser mais forte. Mas eu quero chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando nesta noite em casa, ou que estão aqui presentes para a última frase, mais uma vez, que quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram. Heróis. Olha, o nosso mundo é um mundo que vive à procura de heróis. Vocês já prestaram atenção que nos últimos anos, os filmes de maior bilheteria na história são filmes que trazem algum herói? São os filmes que têm os heróis, os vilões e os heróis. Mesmo que nós saibamos que aquilo tudo é uma ilusão, aquilo tudo é um filme, não existem pessoas que voam sozinhos, não existem homens de aço, não existem homens que grudam nas paredes, que têm teias de aranha, não existem homens capazes de viver submerso ao mar sem nenhum equipamento, sem nenhum aparato. Mesmo a gente sabendo que não existem pessoas reais, verdadeiras, que vivem daquelas formas, todos nós gostamos de ver os heróis. Os heróis, eles passam de geração em geração, vão mudando os atores. Nós gostamos de ver heróis, nós queremos ter pessoas ao nosso redor que para nós parecem ser heróis. Heróis, um herói ou uma heroína, segundo o dicionário, é um semideus, é alguém que é filho de um Deus com algum humano da terra, e a união e a procriação de um Deus com um humano, na mitologia grega, deu-se o nome de herói. E todos nós, a maior parte de nós, gostamos dos heróis. De certa forma, nós reverenciamos os heróis, nós nutrimos muitas vezes em nossos corações o desejo de sermos o herói ou a heroína na vida de alguém. Alguém alguma vez na nossa vida talvez vai olhar para mim, para você, e vai nos ter como alguém dignos de sermos chamados de heróis. Um herói é alguém que nós almejamos ser, que nós gostaríamos de ser como aquela pessoa, que nós adoramos o que aquela pessoa faz, os poderes que aquela pessoa tem, a firmeza que aquela pessoa tem, as habilidades que aquela pessoa tem, e aí, em algum momento da vida, todos nós iremos cultivar em nosso coração algum tipo de herói. É interessante observar que a Bíblia Sagrada nos mostra que o homem, que a mulher, que a humanidade, nós fomos criados para adorarmos a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, nós iremos mirar, apontar para alguma coisa, para alguém, e iremos adorar alguma outra coisa. Ou você adora a Deus, ou você adora alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para adoração. E quando nós erramos o alvo da adoração verdadeira para Deus, nós iremos substituir por alguém ou por alguma coisa. É muito triste, é muito lamentável olhar ao nosso redor e ver como as pessoas miram o seu objeto de adoração em um atleta profissional, em um jogador de futebol, ou jogador seja do que for, em um cantor, em uma cantora, em um ator, em uma atriz. E olha, nos nossos dias, quantas
quanto mais fora da lei, mais idolatrado vai ser o cantor, vai ser a cantora, vai ser o jogador, vai ser a jogadora. Quanto mais esposas ele teve, quanto mais maridos ela teve, quanto mais filhos ao redor do mundo ele tiver, quanto mais entradas na delegacia, quanto mais processos que ele tiver, mais o povo gosta, mais o povo adora. Nós estamos vivendo em um tempo que parece que não tem graça nenhuma. A pessoa passar pela vida e casar uma vez, ter um filho, ter 2 filhas, ter 2 filhos, trabalhar, acordar de manhã, suar, levar a feira para dentro de casa, construir alguma coisa, uma casa, ter sua vida, ter seu marido, ter sua esposa, ser um pagador de impostos, ser uma pessoa boa na vizinhança, ser uma pessoa cumpridora da lei, isso não tem graça nenhuma, isso não dá ibope nenhum, isso não dá like nenhum, isso não dá curtida nenhuma nos nossos dias. É triste olhar para um país que não tem, que procura alguma coisa de que se orgulhar, não encontra, e vai idolatrar e se orgulhar um jogador de futebol, um jogador de basquete, um ator de não sei o quê, uma atriz, um fulano, uma fulana, cheia de passagem na delegacia, cheio de processos, uma vida de drogas, uma vida de bebedeira. É isso que é ser herói nos dias de hoje. É isso que dá curtida, é isso que dá ibope. Como há muito tempo atrás cantou um poeta brasileiro, e ele dizia: meus heróis morreram de overdose. Porque grande parte dos heróis do nosso tempo, eles morrem dessa forma. Morrem jovem, morrem cedo. E deixam um lastro, um rastro. Deixam uma marca de fora da lei. É bonito ser fora da lei nos nossos dias. É bonito ser um transgressor. Os canais de televisão, Hollywood, estão aí para poder formar heróis e heroínas no coração, na vida das pessoas, e as pessoas terem aquela pessoa numa conta fantástica, numa conta fabulosa. Aí você pergunta: mas pastor, a gente não pode ter alguém como referência, não? Claro que nós podemos. Todo mundo precisa ter referências na sua vida. Uma criança, ela deve ter como referência, ou deveria ter como referência, primeiro na vida, o seu pai e a sua mãe. Nos tempos bíblicos, que não havia universidades, que não havia faculdades de cursos, de níveis, como nós temos nos dias de hoje, o filho seguia a profissão do pai. Se o pai plantava, era agricultor, o filho seria agricultor. Se o pai criava, o filho seria um criador. Se o pai era médico, como o doutor Lucas, na Bíblia, Paulo diz: escrevo para Lucas, está comigo, médico amado, que era médico. Ele aprendeu em qual faculdade? Ele aprendeu com o pai, era referência. Todo mundo precisa de referência. Você, na sua profissão, pode olhar para uma pessoa e dizer assim: na minha profissão, olha o que essa pessoa já fez, é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que faz bem feito, é uma pessoa que deixou uma marca, e nós termos referências na vida. Eu tenho muitas referências na minha vida. Eu cresci vendo pessoas que têm coerência na vida cristã. Pessoas que passaram boa parte da sua vida na mesma igreja, no mesmo casamento, no mesmo endereço, com as mesmas amizades, com os mesmos propósitos.
São pessoas que para mim são referências de terem uma vida ordeira, de terem uma vida coerente com as Escrituras Sagradas. E não uma pessoa que a cada dia está com uma ideia diferente. Um dia ele quer jogar pedra na lua, no outro dia ele quer jogar uma pedra no sol, no outro dia ele quer ir para não sei para onde, no outro dia quer outra coisa. Todos nós precisamos de referências, mas acontece que muitas pessoas ultrapassam a questão da referência e elegem heróis. E sabe o que acontece com heróis? 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 51, final do verso: quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, eles fugiram. Por quê? Porque heróis morrem. Heróis morrem. Idolatrar pessoas é um erro, é um engano, é um caminho muito largo para a decepção. Porque pessoas passam, pessoas um dia, antes de nós ou depois de nós, elas enfrentarão a morte, como Golias assim enfrentou. E a Bíblia diz que quando Golias foi morto, o herói estava morto, os filisteus fugiram. E o exército de Israel foi atrás deles e venceu, e acabou com todos eles, prendeu quem se rendeu, tirou o que eles tinham. E o herói não existia mais. Antes, o herói Golias, agora restava um corpo de um lado e uma cabeça nas mãos do jovem Davi, que levou para o rei Saul mostrar: olha aqui o herói dos filisteus. Heróis passam, heróis morrem, heróis são pessoas, pessoas nos alegram e pessoas nos decepcionam. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu assistia a um programa de TV que passava no final da noite, 11 horas da noite, no SBT, começou no SBT, um homem que falava 16 idiomas, entrevistou uma série de presidentes da República há 20 anos atrás, no seu tempo, e eu comecei a olhar para a vida daquele homem, e aquele homem começou a ser o meu herói. Eu tinha 18 anos de idade, e eu comecei a acompanhar o programa dele, as entrevistas, o que ele fazia, como ele falava. Ele tem um bom humor, porque ele era um humorista, já tinha tido um programa de humor com vários personagens, e eu comecei a acompanhar aquele homem, e eu dizia: cara, esse homem é demais, Jô Soares é demais, que cara inteligente, que pegada, que visão, que posição, que bom humor, que cultura, que pessoa culta. E eu assistia de segunda a sexta, todos os dias, o programa dele, e quando eu não podia assistir, eu deixava gravando, para quando eu chegasse no outro dia, ou para quando eu tivesse tempo depois, eu assistia a entrevista, porque aquele programa, para mim, ele era absurdamente imperdível. Eu não perdia por nada aqueles programas, porque eram muitos bons convidados, muitas boas entrevistas, eu achava, eu qualificava dessa forma. E aí, no ano seguinte, eu estava com 19 anos de idade, e chega a notícia: vai ter um show dele no Recife, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, o maior teatro, o melhor teatro, um dos melhores teatros do Brasil, uma das melhores acústicas do país, o maior, tem um balcão embaixo, tem um outro primeiro andar imenso, as grandes peças, as grandes apresentações, são todas feitas lá. Quando se tem público, se vai para lá. E assim, o ingresso ia começar a ser vendido na segunda-feira amanhã.
Na segunda-feira eu estava na bilheteria para ser um dos primeiros para comprar, para não perder aquele show de forma nenhuma. E aí a moça me apresentou, olha aqui o mapa do teatro, das cadeiras do teatro. E eu disse, eu quero essa daqui, na frente do palco. Só tinham vendido uns 20 ingressos, eu fui um dos primeiros. Primeiro dia começou a vender, tá eu lá na porta do teatro, comprei o ingresso, tentei chamar uns amigos, ninguém podia ir, eu fui sozinho, comprei a cadeira de frente para ele, peguei uma câmera fotográfica, me preparei, vai ser o meu dia, é o meu herói. E eu comprei, fui lá para o teatro, e as luzes apagaram, a música começou, e ele entrou, todo vestido de branco, com fumaça, jogo de luz, e todo mundo aplaudindo, e o teatro lotado, não cabia mais ninguém, e tá eu lá, eu tenho 19 anos de idade, é o meu herói, e que bom que eu estou perto dele, sentei na primeira fila, ele estava bem perto ali, e eu vendo tudo, ouvindo tudo, e ele começou a fazer o seu show. Era um monólogo, era somente ele no palco. E aí ele começou a contar piadas. E à medida que ele começou a contar as piadas, o meu humor começou a cair. Eu comecei a ficar decepcionado. Era palavrão demais. Eu disse, poxa, mas na TV não é assim. Mas na TV tem uma classificação de horário. Na TV tem um roteiro para seguir. E aí eu estava com uma imagem de uma pessoa que eu não conhecia, conhecia de longe, da TV, num horário, num roteiro. Mas era muito palavrão. Era muita piada suja. Que decepção. Eu tive vontade de levantar e ir embora. Eu fiquei com vontade de sair na metade do show. Olhei para trás, lotado de um lado, lotado do outro, lotado em cima, todo mundo dando gargalhada. Obrigado. Esse aqui parece que está indo, a bateria já está indo embora também. E eu tirei um monte de fotos. Mas rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em outro lugar, eu não sabia que era dessa forma. Como pode esse homem tão culto, tão preparado, ele não precisava contar essas piadas dessa forma para poder agradar o público. Eu viria aqui sem nenhuma dessas piadas, e acredito que o povo que está aqui, boa parte também. E aí, naquele dia aconteceu comigo o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 51. O meu herói morreu. O meu herói morreu naquele dia, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu pude vê-lo no natural, no dia a dia, de forma mais espontânea, de forma mais aberta, o que aquele homem pensava e como ele se expressava. Aí eu imprimi as fotos. Depois de um tempo eu estava em casa, eu peguei estava arrumando alguma coisa, aí vi aquelas fotos, aí pensei assim, o que é que eu estou fazendo com essas fotos aqui? O que é que essas fotos aqui estão me acrescentando, fazendo para mim? Sabe de uma coisa? Eu vou rasgar essas fotos e vou depositar no lixo. Vou jogar esse negócio no lixo. Vou jogar esse negócio para lá. Sabe? Porque heróis, eles morrem. Heróis, eles decepcionam.
Você que está nos ouvindo agora, você já se decepcionou com um herói? O meu foi quando eu tinha 19 anos de idade. Você já se decepcionou com aquela pessoa que você ouvia falar, que você via de longe, mas quando você chega perto, quando você está cara a cara, quando você se aproxima, aí você diz assim, não é nada do que eu pensava, não é nada do que eu estava esperando. Às vezes, o nosso herói é o nosso pai. A nossa heroína, às vezes, é a nossa mãe. Às vezes é alguém que a gente não quer que passe. Não quer que aquele momento acabe, que aquela circunstância termine. E a gente é forçado a viver esta lei imposta ao nosso planeta, de que tudo que tem vida morre. E estas pessoas, um dia, elas vão passar. E o povo foge. 1 Samuel 17 diz, quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, aí eles fugiram, porque eles não tinham mais o herói. Você que está aqui hoje, algum herói seu já passou? Já morreu? Morreu fisicamente ou morreu emocionalmente, como foi o meu caso? Você já aprendeu? Ou você ainda é daquele, daquela, que vive atrás de heróis? Pessoas que nós achamos que aquela pessoa não tem falhas, não tem defeito. Você já aprendeu? Você já aprendeu? Coloca aquela música, Moisés, a mesma música que estava tocando na hora da ceia, por favor. Ou você é alguém que ainda espera alguns heróis? Eu tenho uma tia que um dia ela conversando, ela falou de um cantor que ela tinha numa conta incrivelmente alta, até o dia que ela pôde conhecer a vida dele. Até o dia que ela pôde conhecer a vida dele. E ela contava para mim assim, olha, aquele cantor fulano de tal, e olha, eu pagaria qualquer ingresso, eu iria para qualquer lugar. Até o momento que conheceu. Veja como são os heróis. Veja como são os heróis que nós temos, que nós elegemos. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus, se você puder abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 1.
aos Hebreus, capítulo 1. Há muito tempo, Hebreus capítulo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio de quem? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Vejam, o Filho. Vamos todo mundo juntos, o verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. 4, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus, versículo 3, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por que alguém teria um herói que morre e que não ressuscita? Um herói que nunca falhou. Por que alguém não adoraria ao Cristo, ao ungido, ao Filho de Deus, em detrimento de um cantor, de um músico, de um jogador, de uma atriz, de um ator? Por que parece que nós estamos sempre à procura de um herói? É impressionante. Se morrer um aqui, o povo arruma outro para botar no lugar para poder estar atrás dele, chorando, berrando, gritando. Ah! Por que parece que nós estamos sempre à procura de um herói? Heróis que morrem, e quando eles morrem, o povo foge, fica sem referência. Eu convido você que está aqui hoje, nesta hora, a olhar para dentro de você, e eu pergunto: quem é o seu herói? Quem é a sua heroína? Quem é a pessoa que você fica atrás, às vezes sofrendo por aquela pessoa?
sofrendo por aquela pessoa, gastando, investindo naquela pessoa, naquela idolatria. Olha, se tem uma coisa que mais é difícil explicar no comportamento humano, é a idolatria a pessoas. Quem é o seu herói? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. E o nosso desejo sincero é que você possa ter referências de coerência na sua vida. Mas heróis passam, heróis morrem, heróis nos decepcionam. Nós queremos convidar aqui à frente o irmão Roselito, a irmã Joselita, Eulina, o irmão Jânio, a irmã Janeide Machado. São irmãos e irmãs que nesta semana fazem aniversário e nós iremos orar, agradecendo ao Senhor pela vida deles, pela vida delas também. Nós convidamos a se colocar de pé, você que tem algum pedido de oração para fazer por você, ou por alguém que você conhece. Na quarta-feira passada, a irmã Solange Ribeiro, depois a irmã Marcela Ribeiro, nos pediu oração por um primo, um jovem de 20 anos de idade que sofreu um infarto. E dias depois, ele veio a falecer. 20 anos de idade. Vamos orar por este pai, por esta mãe, por esta família que está passando agora por este momento.
Oremos ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça e o Teu poder na vida de Roselito. Guia, Senhor, os seus passos e da sua família. Ó Pai, ajuda Teu filho, assim como a irmã Joselita, assim como o irmão Jânio, assim como a irmã Janeide Machado. Ajuda, Senhor, Teus filhos e Tuas filhas a viverem pela fé em Cristo Jesus, a depositar a sua esperança naquele que ressuscitou e que morreu na cruz no nosso lugar. No nome de Jesus, Senhor, te pedimos pela vida do pai, da mãe, do André, de sua família, de sua casa, de seus parentes. Ó Deus, mais uma vez te pedimos pelo Teu consolo na família deste jovem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, da força que cada um precisa. Pai, no nome de Jesus, olha para cada vida de cada pessoa que está aqui agora de pé, clamando ao Senhor, se apresentando ao Senhor, apresentando alguém. Ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, opera o Teu poder, Senhor, a Tua glória, diante de cada pedido, de cada súplica, de cada entrega, que nós clamamos a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, Tu sabes como está cada coração, hoje, aqui e agora. Toca, Senhor, em cada coração. Senhor, afasta de nós todo espírito de idolatria, de não imitarmos como anda a nossa sociedade à procura de ídolos, à procura de astros, à procura de heróis que passam, que decepcionam, que morrem. Ó Pai, no nome de Jesus, que possamos estar com os olhos fixos no Teu Filho Jesus, que é o Senhor, que é o Salvador, que é o dono da nossa vida. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ensina as grandes lições da vida, como o Senhor ensinou para mim aos 19 anos de idade. A diferença do que é achar que conhece uma pessoa à distância e a diferença do que é estar diante da pessoa. Saber o que é que ela pensa da vida, o que é que ela pensa de Deus, o que é que ela pensa de Jesus. Nos ensina, Senhor. Teu Espírito Santo é o professor, é o nosso professor, que nos conduz para o Teu caminho. No nome e para a glória do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, quem é o seu herói? Poder sentar, queridos, todo mundo.